Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero de verdade que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Me chamo Ortizita e esse aqui é meu canal. E no vídeo de hoje eu venho conversar, conversar não. Eu venho trazer uma história muito bizarra, muito absurda, muito que vai trazer medo, vai trazer. E se você gosta desse conteúdo assim como eu, deixa o gostei, compartilhe o vídeo e também deixa a sua opinião aqui nos comentários. Essa história foi brasileira, foi real, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Me chocou demais, porque os sinais, os acontecimentos foram muito assustadores e que isso aconteceu ali em volta de 1990, 1977 e 1978. Esse ano foi uma das coisas mais bizarras, mais assustadoras que foram os moradores lá do Pará. Eles ficaram assustados muito. E esse caso que aconteceu foi não, a mais assustadoras e as mais emblemáticas da história humana. E é a maior história bizarra, a história muito assustadora de avistamento de objetos voadores não identificados, né, OVNIs, que aconteceu lá no Pará, né, ali nos paraenses. E foi realizada ali até mesmo com uma operação ali, uma operação que armadas, né, as forças militares armadas brasileiras, nesse exato tempo, nessa mesma época, porque ocorreu muitos avistamentos. Essa operação é a palavra Corma, que é uma omissão ali silenciosa, secreta, né, que ocorreu ali por volta daquele lugar ali em do Pará, né? E você percebe que é uma história assim muito que vai assustar muito você. Então, se você não gosta desse conteúdo, só pular o vídeo. Se você chegou aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Porque o Rio de Amazônia, aquele pessoal ali, ele sofreu muito com esses avistamentos, né? Avistamentos ali por volta desse ano. E essa omissão militar foi secreta. E ali foi no interior ali do Pará. E os moradores ali que moravam ali, eles, do nada, assim, eles eles tinham contato com essas luzes que do nada apareciam, né, do nada, e, e assustavam eles. E aconteceu meados de vigilância ali pelos moradores que viviam ali por cerca daquele lugar. No interior de Vigiar, Nazaré do Santo Antônio, Tauá da Ilha de Colares, eles relataram que operações frequentes ali pelos moradores de cruzar até mesmo os céus com a velocidade impressionante. E esses objetos, eles possuíam um ruído muito forte, um ruído de pânico aos moradores. E essas luzes se instalavam ali na frente desses moradores, dessas pessoas, e eles apontavam exatamente com as luzes para as feixas, né? Eles apontavam e tinham contato com essas pessoas. E com o tempo, né, essas luzes elas foram se comunicando, ela foi se instalando, foram interagindo ali com aquelas pessoas que moravam ali. E elas interagiam com essas pessoas. E eles exatamente disparavam as luzes assim na frente dele, dessas pessoas,
os objetos, eles paravam e também eles paralisavam as vítimas. Eles causavam, isso relatando, as vítimas relataram que causavam queimaduras nessas vítimas, principalmente no tórax e no pescoço. Então, era exatamente na pele que causava queimadura. E com o tempo, né, essa operação, esses avistamentos foram, foram batizados ali pelos moradores pelo nome chupa-chupa, porque foi um nome, eles chamavam, eles colocaram esse nome para poder pelo que aconteceu naquele momento. As vítimas, elas realizavam, elas relatavam que quando eles tinham contato com essas luzes, elas tinham exatamente sintomas muito graves, né, como fraqueza intensa, tontura, palidez extrema. Olha só, gente, olha de tanta coisa que, misericórdia, estou até com medo já. E era como as vítimas falavam, era como se elas tivessem sugado praticamente o sangue dessas pessoas. E geralmente era mais mulheres que teriam, essas vítimas teriam mais contato. E era mais mulheres que essas mulheres teriam esse contato. E essas luzes, elas foram mexendo ali com as peles das pessoas, com as pessoas que tinham ali contato com essas luzes, com esses avistamentos. Alguns moradores, eles até tiveram que abandonar as suas casas, né? Muitos deles perderam muitas noites mal dormidas, ficavam acordados o dia todo, a noite toda, ligava fogueira e ficava soltando bomba, né? As bombinhas de São João, para poder assustar aquele terror que acontecia. Olha só que vida, assim, terror brasileiro mesmo. E isso foi ganhando força, né? A saúde pública ali, com a doutora Ilaide Cecim Carvalho e outros mais profissionais da área que moravam naquela região ali, que trabalhava, foi ganhando força pelos profissionais, né? Ela chefiava ali o acontecimento que acontecia naquele lugar. E ela atendeu dezenas de pessoas ali no hospital, dezenas de pessoas, milhares de pessoas, pessoas feridas e com dezenas de marcas de queimaduras, com a necrose, ântana, e seguia o mesmo padrão dos moradores relatando. E o mais assustador disso tudo é que os moradores, gente, eles saíam ali daquele ambiente com medo, né? Porque aquelas luzes eram muito, que ficava focando nelas. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Para continuar falando sobre esse assunto aqui, que tem muito mais coisas, prestem atenção, eu acredito que sim, isso aconteceu. Muito. Para continuar a história, eu vou contar minha opinião aqui para vocês. Eu acredito sim que o governo ele está encobrindo de revelar isso para a humanidade, né? Principalmente, não, mas na verdade vai ser conteúdo para outro vídeo, porque na verdade os Estados Unidos da CIA, né, já revelou alguns seres extraterrestres, ETs, né, que eles estão entre nós. Mas eu acredito que sim, tanto o caso do Varginha, tanto esse caso Operação Prato, tantos outros, alguns não são assim revelados, porque, vamos ser sinceros, vamos ser bem honestos, né? Se isso é conteúdo para outro vídeo, né? Vocês vão saber mais sobre relação a isso. Se o governo, ele é muito, o governo é muito assim, soberbo, né? E muito ganancioso, né? O capitalismo que funciona nesse país. Vamos ser bem honestos. Se ele revelasse para a humanidade cairia em pânico,
né? Ia quebrar as religiões, iam quebrar o capitalismo, iam quebrar a vida social, ia quebrar muitas coisas, né? E vamos ser bem honestos que ia acabar com tudo, ia ter o caos social, né? As pessoas iriam entrar em pânico, as pessoas iriam ficar com medo, e isso afetaria muitas coisas muito importantes que, vamos ser sinceros, né? Que é muito importante para o governo. Agora, essa é a minha opinião, né? Por isso que eles não revelam assim diretamente, assim, com oficial. Sempre a gente sempre ouve só teorias e teorias e tudo mais, mas não são teorias, tá bom? Na minha opinião, eu acredito, tá bom? E outra coisa é que isso é muito verdadeiro. Eu acredito que é muito verdadeiro. E essa é a minha opinião. O governo, ele encobre tantas injustiças desse Brasil no mundo todo. Vamos falar bem sincero, a república, a política, né? Tem muitas pessoas corruptas, gananciosas, que não pensam no povo. E vamos ser sinceros, da onde, gente, que naquela época o governo estava preocupado em falar sobre isso abertamente para as pessoas oficialmente, ou até no dia de hoje. Vocês acreditam que ele iria anunciar assim oficialmente? Porque aquele pessoal não tinha tanta tecnologia na época, não tinha nem mesmo tanto assim vida, na verdade, né, de medicina e avanço científico, avanço tecnológico. Vocês acreditariam que eles iriam anunciar assim, né? E eles não tinham nem o básico do básico, as pessoas estavam, o governo estava preocupado com outras coisas. E o governo nunca ligou para esse país, né? O governo nunca pensou no povo. O governo, ele sempre encobertou muitas injustiças, muitos roubos, muitas safadezas desse planeta e de próprios políticos, das próprias vidas do ser humano aqui no Brasil. Ele encobriu muitas coisas. Imagina, ele não encobriria esse caso de vida extraterrestre. Se eles não pensam, se o governo não pensa nem nós seres humanos, bem direito, imagina de ter empatia, de cuidar mais do social. Imagina eles querer se importar com essa vida inteligente, essa vida extraterrestre, essa vida de outros planetas. Vocês acreditariam que eles não iriam encobrir? Com certeza, claro que sim. Porque se eles encobrem a vida que nós temos aqui, eles encobrem muitas injustiças, eles encobrem muitas coisas que eles escondem das pessoas, não mostram a realidade, manipulam as pessoas, enganam as pessoas. Imagina, eles não fariam com esse caso aí relacionado à vida inteligente, vida extraterrestre. Isso aí, eles não jamais vão oficialmente falar isso, porque ele quer manter o controle das pessoas. Então, vamos continuar o vídeo do próximo, falando sobre mais essa história. A intervenção militar da criação da operação da Operação Prato foi pressionada adiante por prefeitos, delegados e até mesmo por cobertura insistente de empresa paraense. E até mesmo a Força Aérea Brasileira, da FAB, por meio de um COPAR em Belém, decidiu agir também no final de outubro de 1977, que aconteceu uma omissão, recebeu o nome de Operação Prato, porque foi clássico, porque o prato foi o disco de flutuante descrito pelas testemunhas, que foi comandadas pelo capitão e o IAG Holanda, que a equipe foi compostada por militares disfarçados de civis, técnicos, sargentos e viajou a munida. E foi realizada ali vigílias noturnas prolongadas na mata, nas praias da região. Os próprios militares passaram a testemunhar esse fenômeno também. E durante meses de operação ativa, a inteligência de
aeronáutica registrou imagens também com centenas de fotografias, mais de 400 horas de rolos de filmes Super 8 mostrando corpos luminosos, cilíndricos e também esféricos, sondas cruzando a atmosfera e também es, es, é, atmosfera também, ângulos também que foram também possível para a tecnologia da época, né? E são relatórios de croquis, que são relatórios técnicos e detalhes feitos pelo sargento Flávio Costa, pelo capitão Holanda. Foi registrado no torno de 30 mil quilômetros direção ao voo, de gráficas de desenhos, extratos dos objetos. E essas interações o capitão Holanda relatou ter visto naves mães gigantescas transitando sobre a baía de Marajó, né? O objeto também foi menores que mergulhavam nas águas no rio de Amazônia sem espirrar ou fazer barulho. E esses relatos foi o encerramento de repetindo pelo sigilo, porque no final de 1900, esse balaio de gato todo, as pessoas muito com medo, indo para a igreja, enchendo a igreja, com medo, rezando, orando, e falando que é demônio, falando que é Satanás, falando que é diabo, é operação espiritual, é as forças sobrenaturais, é o inimigo, é os demônios, é o Satanás, que está aqui o tempo todo, não é desse mundo. Em 1977, de forma abrupta, o comando da aeronáutica ordenou o fim oficial dessa Operação Prato, porque os militares receberam ordens de recolher todo o material e retornar a Belém. Embora o capitão Holanda, da parte da equipe, tenha mantido vigílias informais adicionais ao longo de 1978, que foi em investigações do governo, que foram formalmente arquivados sobre também a alegação oficial que aconteceu ali, que não foram encontradas evidências conclusivas da ameaça da soberania nacional. E formalmente foram arquivados sobre a alegação oficial, que não foram encontradas evidências conclusivas de ameaças da soberania nacional. Todo o material coletado foi classificado contra ultra secreto e enviado para Brasília, permanecendo longe de público por décadas. Só que isso também foi o governo americano da CIA, né? Um ex-agente da CIA já foi revelado, que vai sair vídeo para outro conteúdo aqui no canal, que ele foi revelado que 4 tipos de raças que já estavam entre nossa galáxia. E esse caso voltou a explodir debate público também em 1997, quando o ex-capitão Uri J. Holanda, já coronel reformado, quebrou o silêncio em entrevista histórica. E isso que aconteceu, que depois, uns meses para frente, ele apareceu morto. Então você já sabe, né, o que aconteceu com ele, porque ele foi abrir a boquinha dele para revelar que realmente ele viu a nave. Só que a autenticidade dos fenômenos, poucos meses após a entrevista, foi encontrado morto em sua casa. A partir no ano de 2000, foi impulsionado por campanhas de liberdade de informação, porque quebra da lei do acesso da informação, porque o governo brasileiro passou a classificar os arquivos da Operação Prato. Hoje, milhares de arquivos de Operação Prato, hoje milhares de páginas existem, né, relatórios digitados, croquis, dezenas de fotografias oficiais estão sob guarda do Arquivo Nacional em Brasília e também disponível para consulta pública. E a Operação Prato
permanece mundialmente. Você já ouviu falar sobre essa história? E eles têm muitas coisas escondidas, né? Que eu falei pra vocês. Se eles forem falar é verdade pra todo mundo, vai acontecer um caos, né? Na sociedade, porque isso é algo muito sério, porque as pessoas vão se assustar, as pessoas vão ficar com medo, vai ter uma quebra na paz das pessoas, as pessoas vão entrar em caos, né? Porque a história que a gente vai ter que recontar toda a história tudo novamente. A história do Brasil, história de tudo. Então, é exatamente isso. Vocês acreditam nesse caso, nessa história? Essa história, ela é muito macabra, não é mesmo? Então, continuando, né? A Operação Prato, ela foi uma das histórias mais real que assustou as pessoas mundialmente também. Mais que a de Varginha, porque foram a operação foi uma permanente, mundialmente, e até mesmo conhecida em episódios ufológicos, até mesmo documentos por forças oficiais do planeta, mantendo essas provas vivas e discussões até mesmo entre teorias que vão desde o experimento de tecnologias, desde os estrangeiras secretas até a presença de inteligências não humanas na Amazônia. Imagina você estando no lugar dessas pessoas, desses moradores do Pará, do Amazônia. Como é assustador viver um fenômeno desse, né? Que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. E eu tô acreditando que eu fui abduzida, viu, gente? Acho que alguma coisa aconteceu comigo, porque ultimamente eu tô com esses mesmos sintomas aí. Eu não sei se é porque. Enfim, mas é bem triste, né? É bem assustador. Nessa época onde não tem tecnologia, não tinha tanto avanço da medicina, não tinha tanto avanço e acontecer esses absurdos com as pessoas. Isso é bem assustador, muito assustador mesmo. E as pessoas sem entender nada, o governo, mais uma vez, silenciosamente, porque não entendia nada, nem tão pouco ficava tão interessava esse assunto para ele, né? Porque não ia ganhar nada com isso, porque o interesse deles era em outra coisa, né? Em dinheiro, era em dinheiro, poder, manipulação, né? Vamos falar a verdade, né? O controle, né? Manter as pessoas controladas. Então, a força da era brasileira, da FABI, foi conformado no comando do capitão Holanda, que foi enviado para investigar. Eu vou falar Holanda porque o nome dele é muito grande. Os militares passaram meses na região fazendo vigílias, tirando centenas de fotos, algumas de quase foram todas públicas, mostrando as luzes de objetos, fazendo desenhos detalhados de avistamentos. Essa operação gerou grande quantidade de documentação oficial, incluindo relatórios croquis de naves que seres como você pode ver nas imagens aí. Embora a FAB tenha encerrado essa operação sem conclusão definitiva sobre a origem desses fenômenos, o governo Operação Prato, continua sendo um marco de ufologia na brasileira mundial, com debates também e até mesmo com questionamentos, porque aconteceu em Colares em 1977. E vamos ser bem sinceros, né, gente? Isso levanta o governo anunciar-se mundialmente, né? Ia levantar muitas perguntas, muitos questionamentos, e o governo não quer isso, né? Porque, é, porque isso pode assustar as pessoas e eles não têm todas as respostas
todas as respostas. Eles têm muitas perguntas e poucas respostas. Então, seja por isso que eles não querem responder essas perguntas. Por isso que eles não estão preocupados de responder essas perguntas, né? Mas aí já não precisamos de perguntas, né? Nós não precisamos de pergunta. Nós já temos a resposta. E a gente já sabe. Quer dizer, a gente precisa mais de perguntas. Geraria mais perguntas, porque trazer isso oficialmente ia trazer mais perguntas e mais questionamento, mas a gente já tem a resposta. Essas imagens são geradas. Ainda foi utilizada fotografia de arquivo preto e branco com carimbo vermelho. Vários oficiais estão usando câmeras, equipamentos de lente também, apontando para o horizonte, onde os objetos luminosos formavam um disco de OVNI, estão invisíveis na imagem. É um posto de observação, né, montado ali pelo equipamento de gravação de documentos e tudo mais. Então, realmente, isso aconteceu, né, nos relatos. Agora, eles foram arquivados, né, eles foram calados para minimizar os coronéis, né, os croques, né. Então, muitas pessoas, a NASA, muitas empresas da ufologia, NASA, então, eles não são eles são obrigados a ficar silenciados por causa para não quebrar a lei. Eles não podem falar abertamente a verdade para as pessoas. Eles precisam manipular mais ainda para as pessoas manter o controle das pessoas. Mas vamos ser bem sinceros, né? Para a gente ter a verdade pra gente saber da verdade, a gente não precisa esperar oficialmente uma resposta oficial clara, mundial, para poder saber que existem esses seres, né, extraterrestres, porque a matemática já prova, né, muitas chances de isso existir, sim. E esses objetos luminosos eram formados de disco de OVNIs. Ele foi nos mapas de diagramas técnicos foram afixados na parede da mesa. Eles foram projetados para mimetizar o croquis, relatórios também, vistos nas frequências das pesquisas. Então, é muito, muito assustador essa história.